Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Saudações fraternas! Está começando mais um programa de todo o coração. O seu espaço da Diocese de Caruaru, do Bispo Diocesano Dom José Rui Gonçalves Lopes. Eu sou Jailma Barbosa. Fique conosco para ouvir sobre o Evangelho, aprender sobre liturgia e aprender também sobre histórias de fé. Paz e bem, hoje nós encerramos o tempo do Natal. O tempo do Natal, não apenas a oitava do Natal, que são aqueles 8 dias vividos no mistério do único dia, mas o tempo do Natal, com 5 festas, com 5 celebrações festivas, começando desde a encarnação do Verbo de Deus, passando pela Sagrada Família, porque o Verbo se fez carne em natureza humana, a criança que crescia em sabedoria, idade e graça, depois Santa Maria, Mãe de Deus, porque aquela criança era não apenas verdadeiramente homem, mas é também verdadeiramente Deus, chegando à festa de Reis da Epifania, a manifestação de Deus a todos os povos. E hoje nós encerramos o ciclo, o tempo do Natal, com o batismo de Jesus. Tem tantas coisas bonitas e tão importantes para a gente refletir. A primeira delas, uma vez que, tendo conhecimento que o batismo de João era um batismo de penitência, um batismo de conversão, e no Novo Testamento o batismo e conversão estão muito ligados, Jesus então se deixa batizar por João. Mas por qual motivo? Olha, o primeiríssimo entre eles é que Deus veio habitar entre nós exatamente para ser o nosso Salvador, para nos salvar do pecado. Ele assume, no dizer do profeta Isaías, todas as nossas dores, todas as nossas culpas. E São Paulo secunda ainda as palavras do profeta Isaías, dizendo: ele que não tinha pecado, carregou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. A humildade de Deus, o processo de esvaziamento, de kenosis, de Deus que desce do céu e se faz um de nós, próximo a nós, não é apenas naquele dia, o dia santo do Natal, do mistério, da encarnação de um Deus que se fez homem. É também quando o próprio Filho de Deus toma lugar na fila dos pecadores. Ele que não tinha pecado, entra na fila com os pecadores, se deixa batizar por João. Para que finalmente? Aqui vem, ao fim do Evangelho, nós estamos em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 15, no versículo 22, vem uma outra epifania, uma outra manifestação de Deus. O céu se abriu, o céu se rasga, recordando também aquele glorioso dia da paixão do Senhor, quando Jesus, ao morrer na cruz, o véu do templo se rasgou. Pois bem, o céu se abre e uma voz, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma visível de pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Exatamente isso, queridos irmãos e irmãs. Agora, é o próprio Deus quem declara solenemente que Jesus é o seu Filho, e mais do que isso, é o Filho bem-amado, é o Filho querido de Deus. Desse modo, portanto, Jesus vai ser reconhecido também pela ação do Espírito Santo em Pedro e em outras pessoas que dizem: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Assim,
é que o nosso batismo também é associado ao batismo de Jesus. Lembrando que aquele batismo de Jesus é a prefiguração do nosso batismo, exatamente pelo fato de que nós somos batizados no Espírito Santo. O próprio São João diz isso: eu vos batizo com água, porém virá aquele que vos batizará no Espírito Santo, com fogo, o fogo do Espírito Santo. Sabemos que a água purifica, mas o fogo queima. Jesus, do seu lado aberto na cruz, do seu coração ferido pela lança, dali jorram sangue e água, o batismo e a Eucaristia. Jesus é batizado por João nas águas do Rio Jordão. É muito interessante que os padres da igreja, nos primeiros séculos, eles diziam que as águas do Rio Jordão significam que toda a água de todo batistério ou de toda pia batismal são as águas não mais do Rio Jordão, mas são as águas do lado de Cristo. Cristo que teve esse batismo, mas que também tem o seu batismo de sangue. O batismo de sangue de Jesus é na cruz, exatamente quando ele ali, ao morrer na cruz, pelo seu preciosíssimo sangue, ele nos redime, porque ele nos salva de todo o pecado. Interessante ainda notar que o batismo por imersão, ele é também uma morte. Nós nascemos de novo para Cristo no batismo. O batismo é para todo cristão um novo nascimento, é um novo aniversário. Comentei em um programa, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, a minha recordação de uma certa senhora em Salvador que mandava celebrar uma missa de ação de graças pelo dia do seu batismo. Vejam só que coisa bonita de alguém que lembra que morreu para o pecado e por isso foi submersa nas águas e nasceu de novo para Cristo pela ação do Espírito Santo. Voltando aos padres da igreja, é também Tertuliano quem diz que quando nós somos batizados, nós nascemos, sim, para Cristo no Espírito Santo, mas nessa única família que é a igreja. Por isso Tertuliano diz que não existe batismo sem água, exatamente porque não existe batismo sem o Espírito Santo, sem a Igreja Católica e, consequentemente, o ministro ordenado, que é o presbítero, o diácono ou o bispo, que vão também celebrar conosco, que vão nos conceder aquele sacramento da vida nova, da graça de sermos filhos de Deus. Podemos ainda acrescentar, como meditação final neste programa de todo o coração, o fato de que, quando nós somos batizados, de certo modo místico ou espiritual, o céu também se abre para nós. Por isso, o batismo não é apenas a porta de entrada da igreja, e o fato de que toda a pia batismal ou todo o batistério estão sempre do lado direito do altar ou do lado esquerdo da porta de entrada, mas também o fato de que ali nós ingressamos na igreja, nos tornamos filhos queridos e amados de Deus e, de modo místico, o céu também se abre para nós. Por isso, mais uma vez recorrendo aos padres dos primeiros séculos da igreja, quando afirmavam: o batismo é um sacramento de salvação. Nos permite entrar na igreja e nos abre também a porta do céu. Bem, amanhã, ou depois de amanhã, na segunda-feira, nós voltamos ao tempo comum. É o tempo da esperança. É a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. O tempo da esperança, de coisas ordinárias, simples, mas onde Deus está próximo e caminha conosco, onde Deus nos chama no dia a dia, ou dia e noite, Deus caminha conosco e pela ação do Espírito Santo
nos chama à vida eterna. Um abençoado final de semana e até a próxima. Obrigada pelas preciosas reflexões, Dom José Rui. Agora, a gente vai dar uma pausa bem rápida e daqui a pouquinho o programa De Todo Coração está de volta. Estamos de volta com o programa De Todo Coração. A liturgia nos conecta com os mistérios de Deus e nos ajuda a viver com mais profundidade. É hora, então, de ouvir Padre Adriano Davi, mestre em liturgia. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo Coração. Esse nosso bloco Rezando a Liturgia, a gente sempre medita, sempre reflete alguma coisa sobre a Sagrada Liturgia, principalmente nestes tempos fortes, assim tão perto do final de semana. Nós estamos no tempo do Natal, ainda é Natal, ainda é tempo da manifestação do Filho de Deus. Ainda é tempo da gente contemplar a manifestação, a epifania do Senhor. Neste final de semana, nós iremos celebrar o batismo do Senhor, festa do batismo do Senhor. Como eu disse no programa passado, sábado passado, no início da igreja, no século III, no século VI, existe toda uma mistura, que não era mistura, mas é a forma da igreja mostrar a manifestação, a epifania do Senhor. Então existe uma ligação entre o Natal, a epifania, o batismo e as bodas de Caná. Essas festas, esses momentos da vida de Jesus, nada mais são do que a manifestação do Filho de Deus. Se no Natal ele se manifestou aos seus, aos pastores, ao povo do seu sangue, na Epifania a manifestação foi a todos os povos. A manifestação foi a todos os reis, todos os povos do Oriente, do Ocidente, branco, preto, todos puderam se deixar guiar pela estrela e encontrar o menino. Neste final de semana, a manifestação agora é o Pai que faz. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz, na festa do batismo do Senhor. Veja, é tudo um jeito que na liturgia, quando a gente se deixa envolver pela Sagrada Liturgia, nós iremos tomando consciência de quem é o menino que nasceu em Belém. Quem é o menino que nós, na noite de Natal, encontramos deitado numa manjedoura, envolvido em faixas, reclinado, simples, num estábulo. Quem é aquele menino? Pois bem, é o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. A festa do batismo do Senhor, ela vai como que fechando esse tempo do Natal. Ela vai como que amarrando as peças daquilo que é a manifestação, daquilo que é a epifania do menino, a manifestação do menino feito gente. E nós iremos concluir justamente essas manifestações no segundo domingo do tempo comum, quando, por fim, concluindo esse contexto, nós iremos escutar o milagre das bodas de Caná, quando Jesus transforma água em vinho, manifestando o seu primeiro sinal, iniciando sua vida pública. Amados irmãos e irmãs, celebrar o batismo do Senhor é celebrar esse menino Deus, Filho de Deus, que nós devemos ouvir e seguir. Mas, acima de tudo, é celebrar a nossa identidade. Jesus vai ao Rio Jordão se deixar batizar por João, um batismo de conversão, não porque precisasse de conversão, mas vai para prefigurar, vai para dizer que a partir dele, a partir de Jesus, nós iremos encontrar um batismo, um mergulho de verdade. Não um mergulho nas águas do Jordão, mas um mergulho na vida de Jesus.
No dia do nosso batismo, amados irmãos e irmãs, nós entramos na água, nós passamos pela água, fazemos Páscoa para morrer. Morrer em Cristo. Aqui é a diferença. Morrermos afogados nessas águas que são o próprio Jesus, para nascer de novo, para sair da água novamente, não mais como criaturas, não mais como homens e mulheres manchados e feridos pelo pecado original, mas homens e mulheres novos, num corpo novo, numa realidade completamente nova, que é a realidade divina, que é a realidade da glória. Veja, tudo que Jesus assumiu, tudo que Jesus pegou, ele glorificou, ele tornou divino. E a forma que nós temos de entrar na vida de Jesus é por meio do nosso batismo. No dia do nosso batismo, a gente escuta do Pai: este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu amor, no qual eu coloco a minha complacência, no qual eu dou identidade, eu dou filiação. E a partir do nosso batismo, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. E dignidade essa, amados irmãos e irmãs, que a gente adquire entrando nesse corpo de Jesus, fazendo parte do corpo do Senhor. Então, que seja uma celebração para que a gente tome consciência que o Pai revela o Filho. O Pai nos dá o Filho. Este é o meu Filho muito amado. E encontrando Jesus nas águas do Jordão, a gente encontra nele a esperança. Encontramos nele a certeza de que quando a gente entra também nas águas, não mais do Jordão, não mais de Jerusalém, não mais de Israel, mas as águas do próprio Filho, o corpo do Filho, a água da fonte batismal, que é o mergulho em Jesus, na sua morte, na sua dor, na sua cruz, no seu sepulcro, para sairmos vivos, ressuscitados e fazermos também em nós a experiência da Páscoa, a experiência do mistério pascal, da morte e ressurreição do Senhor. Então, que seja um dia de festa para recordar o nosso batismo, para recordar a nossa entrada na salvação de Deus, na salvação em Jesus, e um dia de celebração, de manifestação, de epifania desse Filho de Deus. Um bom dia, uma boa celebração, uma boa festa do batismo do Senhor. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. Está chegando aquele quadro que nos ajuda a aprender sobre a história dos santos, que tanto se dedicaram ao reino de Deus e nos ensinam. Com vocês, Frei Jean. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos conhecer a vida de mais um grande santo da nossa igreja e que tem, de um modo especial no Brasil, uma grande devoção. Nós falamos de São Sebastião, que é celebrado no dia 20 de janeiro. São Sebastião, um grande soldado do Império, nós vamos entender como é que este homem se torna defensor do amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de entregar a sua vida por meio também do martírio para a salvação do mundo, a sua salvação, mas também para ser exemplo para os martírios de todos os tempos. São Sebastião, ele nasce na cidade de Narbonne. Seus pais eram oriundos de Milão, na Itália, por volta do século III. Então, São Sebastião, desde muito cedo, ele foi muito generoso e dado ao serviço, nos contam os seus biógrafos. Ele recebeu a graça do batismo e zelou para ter uma vida cristã verdadeiramente em relação à sua fé e à sua igreja. São Sebastião tem um destaque muito específico na sua vida. Ele entra para o serviço militar como um soldado. Conta-nos que ele tinha uma grande saúde, também um físico e uma mente bem desenvolvida, principalmente naquilo que se diz respeito à grandeza da alma, ao aproximar a sua alma por meio da sua inteligência à vontade de Deus. Então não demora muito e Sebastião se torna
um guarda do império. E esse grande homem de Deus se destaca exatamente na época do império de Diocleciano, né? Um imperador que perseguia, de certa forma, com uma voracidade muito grande os cristãos. E o que destaca na vida de Sebastião é que este mesmo guarda do império, ele facilitava de algumas maneiras para que os cristãos não fossem tão perseguidos. E ainda trazia alento àqueles que estavam presos, àqueles que estavam com a morte, podemos assim, declarada por esse império. E aí, também nessas prisões, ele observava esses cristãos que estavam entregando a vida, mas aproveitava também para realizar um processo de evangelização, ou seja, levar a palavra do Salvador, consolar aqueles que estavam aflitos e dar-lhes ali a certeza de que entregavam a vida por uma causa nobre, que entregavam a vida pelo próprio Cristo. Então, São Sebastião se torna assim conhecido também na nossa história como soldado da igreja, como defensor da igreja, pois ele defendia ao próprio Cristo, defendia a Santa Igreja. Dessa forma, torna-se, na tradição da igreja, um grande defensor e também considerado apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos, aqueles que estavam presos e confessavam a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma atenção especial e ali estava. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que nesse tempo a perseguição era muito forte contra os cristãos. E existiam pessoas que negavam sua fé. Existiam pessoas que eram cristãos, mas por medo da morte ou mesmo por fragilidades do seu tempo, desejavam mudar. Para quê? Para que não fossem mortos, o que nós conhecemos como apóstatas, aqueles que renunciam à fé, que negam a fé que têm. Então, um irmão destes, um apóstata, ele entrega a São Sebastião, ele passa para os guardas do império, que Sebastião faz essa proximidade, cuida de um modo diferente dos cristãos e que também se declara e proclama a mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um apóstata entregando a São Sebastião faz com que Sebastião agora se torne vítima, né, deste mesmo império no qual ele servia. Então, de certa forma, seus biógrafos nos dizem: este santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império era esse serviço, denunciando o paganismo e a injustiça e cuidando dos cristãos. Então, também por essa sua forma de ser, nós temos São Sebastião como aquele defensor da verdade e um verdadeiro apaixonado por Deus. De certa forma, nós podemos olhar para a vida dos santos, meus irmãos, e percebermos aquilo que eles podem nos ensinar. Sebastião não passa só a ser um defensor da igreja, um guarda, um civil, de certa forma, um guarda militar, civil não, um guarda militar de renome, mas a sua grande fama se espalha exatamente por defender a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas muito mais que isso, proclamar a sua fé. Então, nos meios de tantas perseguições, no meio de tanta perseguição, nós temos um santo que é capaz de, mesmo sabendo que colocava a sua vida em risco, entregar essa vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E podíamos nos perguntar hoje, o martírio de Sebastião foi um martírio de sangue, mas quais são os outros martírios que hoje na nossa igreja, na nossa vida, na nossa história, no nosso mundo, estão acontecendo? E como eu, seguindo o exemplo dos mártires, posso entregar a minha vida a nosso Senhor Jesus Cristo? Continuamos lembrando que São Sebastião, após ser entregue por este apóstata, contra a tradição, que ele foi amarrado em um tronco e flechado, ou seja, para que ele pudesse apostatar também, para que ele pudesse negar a fé. Mas Sebastião permanece firme na sua escolha, permanece firme na determinação de entregar sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E no ano de 288, São Sebastião foi duramente martirizado. Na tradição da igreja, São Sebastião é defensor contra a fome, contra a peste e contra a guerra.
mas acima de tudo, São Sebastião é este mártir que nos aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que vale a pena entregar a vida por causa do Evangelho. São Sebastião, que fostes flechado pelo povo, mas também pelo amor divino, colocai em nós uma flecha de amor que não sara e não se cansa de procurar o amado de nossas vidas até as últimas consequências, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim concluímos mais um De Todo Coração de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha uma semana abençoada e com muita sabedoria. Nos encontramos no próximo De Todo Coração. Até lá! Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.